A paz do Senhor Jesus! Tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no segundo livro das Crônicas. E hoje vamos meditar no capítulo 21, versículos 1 ao versículo 7, que nos diz assim: Depois Josafá dormiu com seus pais e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi, e Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. E teve irmãos, filhos de Josafá: Azarias, Jeiel, Zacarias, Azariel, Micael, Cefatias. Todos estes foram filhos de Josafá, rei de Israel. E seu pai lhe deu muitos dons de prata e de ouro e de coisas preciosíssimas, com cidades fortes em Judá. Porém o reino deu a Jeorão, porquanto era o primogênito. E subindo Jeorão ao reino de seu pai, e havendo-se fortificado, matou a todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Da idade de 32 anos era Jeorão, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como fazia Acabe, porque tinha a filha de Acabe por mulher, e fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Porém, o Senhor não quis destruir a casa de Davi, em atenção ao concerto que tinha feito com Davi, e porque também tinha dito que lhe daria por todos os dias uma lâmpada a ele e a seus filhos. Queridos, chegamos a este capítulo 21 do segundo livro das Crônicas dos Reis de Judá. E o que nós temos aqui agora, neste capítulo, é o registro ainda da consequência daquilo que fora feita como uma má escolha por Josafá. Lembra que dissemos, há pouco que Josafá fez aliança com Acabe. Acabe era um rei ímpio que desagradava propositalmente ao Senhor. Veja que a aliança de Josafá com Acabe trouxe uma aproximação de suas famílias, e o seu filho primogênito acabou constituindo um matrimônio com uma das filhas de Acabe, e diz o texto que isto foi algo que trouxe ruína por causa da influência negativa daquele reino de Israel para com o reino de Judá. Queridos, então nós vemos aqui que Jeorão, ele assume o trono, e a Bíblia declara que o seu pai o concedeu porque ele era o primogênito. E o que ele faz? A Bíblia registra que a sua primeira decisão foi matar os seus irmãos, ou seja, ele não tinha segurança da sua administração, e logo aqueles que lhe apresentavam uma ameaça, estes então foram eliminados por ele, estes então foram mortos por ele. É interessante nós observarmos como nos dias atuais ainda existem pessoas que trabalham principalmente na obra de Deus, como Jeorão. Como assim, pastor? Pessoas que, quando se sentem ameaçadas, matam o ministério dos seus irmãos, porque não querem vê-los serem mais bem-sucedidos do que eles. E então, esse medo de ser deixado para trás faz com que eles matem os seus irmãos. Mas, em nome de Jesus, nós cremos que você e eu
seremos livres deste medo, porque nós temos a segurança de que o nosso ministério foi dado pelo Senhor. Foi o Senhor que nos concedeu, foi o Senhor que nos chamou, e Ele vai nos dar graça para executar tudo aquilo que nós fomos levantados para fazer. Ei, olha o que a palavra ainda diz, que ele andou nos caminhos dos reis de Israel, como fazia Acabe. O seu governo foi um governo semelhante ao governo de Acabe, ou seja, algo completamente contrário à vontade do Senhor. Ele andou fazendo tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Tamanho foi, o desgosto do seu reinado para com o Senhor, que a Bíblia diz que a sua descendência só não foi destruída por causa de uma promessa de Deus para com Davi. Ou seja, ele conseguiu subsistir por causa da promessa de Deus que havia com Davi e não por causa daquilo que ele próprio fizera. Ou seja, ele estava sendo beneficiado por algo que Deus prometera a Davi. E o texto diz o que é. Ele não foi destruído porque Deus tinha uma aliança com Davi. E Deus disse que não iria faltar uma lâmpada entre os seus filhos. Ou seja, dentre essa geração de Jeorão, Deus ia levantar um que o sucederia no trono. Ei, meu querido, nós às vezes podemos ser abençoados por uma aliança alheia, mas o que vai nos garantir uma eternidade segura é a nossa aliança com Deus. Ou seja, a aliança de Deus com Davi pôde fazer com que ficasse uma semente de Jeorão, um rei ímpio, para governar sobre Judá. Mas a relação de Jeorão com Deus não dependeria desta aliança de Deus com Davi, mas dele próprio com o Senhor. Quer ver isso? A Bíblia diz que o Senhor permitiu que uma enfermidade viesse sobre este rei e ele morreu com uma vergonhosa enfermidade. E a Bíblia diz aqui no último versículo desse capítulo que ele se foi sem deixar de si saudades. Olha que terrível foi a decisão deste rei de viver afastado do Senhor. Foi-se sem deixar de si saudades. Que nós possamos refletir acerca de nossas decisões para que nós possamos deixar um legado como deixou Davi. Davi, depois de muitos reinados sucedidos a ele, ainda assim Deus estava se lembrando da sua aliança que havia feito com Davi. Que nós também possamos deixar um marco como esse para as gerações que vierem nos suceder, em o nome de Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Continue nos acompanhando e abençoe alguém compartilhando em nome de Jesus. Deus abençoe, obrigado pela companhia.